Ni hao, pessoas que já foram no Inteligência Limitada. Tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Eu tava de férias na Tailândia até ontem de madrugada. Aí fiquei sem vídeo porque eu tava lá vendo o Elefante e o Festival de Lanternas em Chiang Mai. Mas vamos aí, né? Com o Jones Manuel participando do Inteligência Limitada. Eu sei que a gente ia chegar em algum momento no papo sobre a China, mas em cima desse exemplo que você falou, das experiências e tal, e a experiência da China, o que a gente pode aprender em relação a isso? Porque eles conseguiram... Acabou a fome lá? Basicamente sim, basicamente, né? sim, Conseguiram sim. tiveram períodos de fome, de pobreza e não sei o quê, e a gente vendo de fora, já vieram várias pessoas aqui falando sobre China, aparentemente sim. Inclusive aquele debate, né, do Elias Jabbour com a Renata Barreto, envolvendo Clássico. Musicais. É um clássico da internet. Da Broadway, já veio aqui o Felipe Durante Eu também. mesmo. Então Boa. a gente teve... O que é a experiência da China? O que foi que aconteceu na China em 1949? O que aconteceu, gente? Deixa aí nos comentários. O que aconteceu com a China em 1949? Então, revolução. A Revolução. É. E Veja. Depois que você... Como que tava antes? Antes a China era colonizada, Isso. tava uma merda, era o país mais pobre do mundo e tal. Mas teve uma revolução. Antes a China passou por sei lá quantas guerras, né? Desde 1838, quando começa a Primeira Guerra do Ópio, e depois Revolução Taiping, Segunda Guerra do Ópio, e guerras muçulmanas, e a invasão dos 8 países, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Revolução que derrubou a dinastia Qin, e começa a Guerra Civil, e outra invasão japonesa. Foi um inferno, né? Foi um século de inferno. Eles conquistaram o poder. Eles montaram um Estado revolucionário. Aí, a partir daí, as estratégias econômicas de desenvolvimento, de planificação, de planejamento... Porque lá é meio misturado, né? Capitalismo... Cara, dá pra definir Não o é que misturado. Veja, eu tô num momento da minha vida que eu acho esse debate é muito menos importante pro que a gente precisa de imediato. É Mas o verdade. importante é o seguinte... Classificar não é o importante. Não, é importante, mas eu pessoalmente, tá. individualmente, eu tô muito mais preocupado em dizer o seguinte, veja, a China, por exemplo, não tem teto de gastos. Pois é, né? Então assim, o que é que a gente pode O aprender? que quer dizer isso? Quer dizer que eles enfiam dinheiro infinito onde eles querem fazer o país crescer. Que foi o que aconteceu com a situação dos chips. Quando os Estados Unidos coloca lá os embargos no fornecimento de chips para a China, inclusive no fornecimento de máquinas de litografia para a produção de chips, a China simplesmente mete dinheiro infinito na Huawei e mais um monte de empresa para desenvolver uma tecnologia própria, não para produzir um chip próprio, para desenvolver uma nova tecnologia de produção de chips. Que eles podem gastar o quanto precisar. Que não existe restrição fiscal para o gasto público na China. A restrição é a restrição da economia real, ou seja, o que tem disponível de bens e serviços para a vida produtiva na economia. A China passou os últimos 40 anos com um orçamento permanente e crescente para ciência e tecnologia. Então a China deixou de ser uma produtora de bugiganga, né? A China é conhecida como Xingling e tal, não sei o quê. Inclusive, Xingling é 0 estrela. Estrela 0, na verdade, né? Xingling é 0. Cópias, né? E cópias e tal, e virou hoje a China disputa a liderança global da produção de tecnologia de geração de patentes com os Estados Unidos, porque ela passou 40 anos de maneira permanente e crescente investindo em ciência e tecnologia, com a estrutura de soberania nacional, protegendo suas inovações tecnológicas, protegendo de espionagem industrial, aumentando seu poder no mundo, bancando suas decisões na OMS, em todos os fóruns e tal. A gente conseguiu chegar lá. Então, por exemplo, interessa muito mais fazer um debate de, vem cá, quem é que tá certo, a China ou o Brasil? Em 1980, o Brasil era 3 vezes a produção industrial da China. 3 vezes? 3 vezes. Era um PIB maior, né? Hoje, o Brasil é o que é e a China é o que é. Quem é que tá errado? A China tem uns 7 BNDES. A China tem A China tem mais de 60 mil empresas estatais. Não, acho que é bem mais que isso, até onde eu sei. Bem mais. Fora a participação nas empresas privadas. Na China, toda a terra é pública. A propriedade. Claro que eles fazem concessões, você meio que aluga a terra, mas toda a terra é pública. Você paga pelo direito de uso, né? Que é o caso de
casas, apartamentos, paga pelo direito de uso por, sei lá, 70 anos. Toda. Não existe terra privada na China. Só existe contrato de concessão. Sei. Perfeito? A China Você não... aluga aquela... você tipo aluga. Na China não existe teto de gastos. Na China não existe banco central independente. Na China todo crédito, basicamente todo crédito está concentrado no sistema público. Não Existem bancos privados na China, mas são muito pequenos. Os bancos grandes são todos estatais. existe um mercado de crédito privado robusto. Então, por exemplo, não existiria um Itaú e um Bradesco na China. Sim. E aí, quem é que tá errado? É a gente e a China. Na China, o tamanho médio da propriedade é muito pequeno. Então, na China não tem esse dado que 1% dos proprietários concentram 48% das terras agricultáveis. Não tem... Qual que é a maior? Tem o maior tamanho de terra lá? Não, o tamanho médio da propriedade... Latifúndio não tem. Não. Existe. Eles acabaram com o latifúndio. Mas existia antes. Existia antes existia. da Revolução. Ah, tá. Tá ligado? E existiu depois também. Levou um tempo até acabar com isso aí, né? Com a reforma agrária, levou anos. Não foi de uma hora para outra, né? Foi um processo que começa já em 35 ou 37, quando o Mao Zedong já estava em Shanxi. E eles começaram esse processo lá. E depois a reforma agrária se espalha pelo país com a Revolução. Mas leva tempo, até acabar com tudo leva tempo. Então, assim, quem é que tá certo? É a gente ou é a China? Me parece que é a China. Aí o X da questão é, não vamos copiar, porque nossa revolução é a revolução brasileira com as características brasileiras. Não, e é outra época também, né? Outra época, só que a gente tem que aprender. E não tem um Mao Zedong, não tem um Zhou Enlai, né? Não tem essa galera. Por exemplo, a gente tem muito que aprender, porque uma das coisas que a China fez, por exemplo, que é muito interessante, ela tem mais de 60 mil empresas estatais. Cada empresa estatal é um polo prototecnologia de pesquisa, de inovação, conecta isso com as universidades. Sim. E conecta isso com grandes programas governamentais de estímulo à ciência e tecnologia e com crédito de bancos públicos. Então você cria todo um sistema sinérgico que não falta financiamento, não falta apoio, não falta proteção para inovação tecnológica. Então na China é mais barato você inovar do que você se manter ali, porque a disponibilidade de crédito, de incentivo, de apoio, tipo assim, é um incentivo de todas as dimensões para você não vale a pena inovar. você ficar parado. Exato, percebe? Então, por exemplo, isso é um negócio do caralho. Então, lembrando que 30 anos atrás, a China não tinha uma agência espacial. E hoje a China tem uma estação espacial e está planejando uma estação na Lua. É um troço absurdo, assim, a quantidade de dinheiro, de investimento em educação e ciência e tecnologia aqui. Você pensar num sistema em que cada empresa estatal vai ser um polo desenvolvedor de tecnologia, junto com as universidades públicas, junto com os bancos públicos financiando projetos de desenvolvimento, junto com marcos regulatórios nacionais estimulando a produção do sistema de ciência e tecnologia nacional. A gente pode fazer isso no Brasil, só que para fazer isso a gente tem que tomar o poder. O Elias, você viu que o Elias ele tem uma ideia de antes de... Ele é não tão radical, né? De ter um passo antes. Então, você não concorda com ele? Não, o projeto dele está dando errado, né? O PCdoB é parte do governo. É. O Ministério da Ciência e Tecnologia é dirigido pela Luciana Genro, que é Luciana Genro é do PSOL, gente. Exato. Luciana Santos, que era vice-governadora de Pernambuco. Tá. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem 12 milhões de orçamento pro ano que vem, isso é uma brincadeira. 12 milhões é troco de pinga, né? Vocês têm ideia, nessa história da China colocar dinheiro infinito para desenvolver tecnologia de chip? Eu ouvi dizer que eles contrataram engenheiro de fora pagando $1 milhão por mês. Foi esse o nível da parada. Não dá pra brincar com isso Dá daí. pra nada. Dá nem pra fazer cócega. Não, sabe assim, ó, só pra ter ideia, 12 milhões, né, de orçamento pro Ministério da Ciência e Tecnologia. A desoneração da folha, aprovada na Câmara dos Deputados, agora há pouco foi 18 bilhões. Só isso. Muito mais que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tipo, tá dando errado. Ó, Oh. a ideia. E aí, veja, Vilela, porra, eu gostaria muito que desse pra ser um bagulho. Claro, isso é muito melhor pra todo mundo, né? Porra, meu irmão, ó, galera, não sei se dá pra ver aqui, mas eu tô cheio de cabelo branco, eu tô ficando cansado. Para. Tem uns? Não, tem uns aqui. Nada. Ó. Tô ficando cansado, militar cansa, saca? Vive em reunião, tipo... Nossa, mano, eu queria ver. Eu não vou perder meu tempo, mas eu queria ver o chat nessa hora quando ele falou essas paradas aí.
vida do militante, outro dia eu tava conversando com a minha companheira, aí, porra, a gente tava falando sobre ter Saúde filho. mental, né, velho? Porra, eu gostaria de ter filho, ela gostaria de ter filho. Só que, meu irmão, como é que você planeja ter filho quando você leva a vida que eu levo, assim? Tá ligado? Tipo, eu passo o dia viajando. Passo a vida viajando e militando em reunião, em protesto, em escrevendo, em debatendo e tal. Como é que você vai ter tempo pra um bacurizinho? Pra um boneco? Bacurizinho. Um bacurizinho. Botar um boneco. Botar um boneco, tá ligado? Tipo... É. Não é divertido, sabe, ser militante. Esse negócio é coisa de playboy rico que fala assim, não, eu estou militando aqui Tô levantando uma hashtag. pra construir o socialismo daqui a 100 anos. Não que daqui a 100 anos, meu irmão, não quero militar até velho não, porra. Tá ligado? Que é uma merda, porra. Eu quero ter tempo pra estar numa praia, pra estar curtindo a vida, pra estar transando, pra estar vendo série e tal. Só que não dá, porque o Você mundo... transa mesmo, tem tempo pra transar. Bem menos, né? Eu Do que transaria... você gostaria. Eu transaria muito mais se a gente vivesse no socialismo, velho. Se fosse... Inclusive, a Marcela Magalhães, procurem ela no Instagram ou no Twitter, postou uma vez uma pesquisa sobre isso aí. Que na União Soviética as pessoas faziam mais sexo, porque elas tinham que se preocupar menos com a questão trabalhista. Socialismo... Aí ele tá começando a me convencer. Viva o socialismo. Viva o socialismo. Eu vou transar mais no Vai socialismo. transar mais. No socialismo todo mundo daria uma todo dia, pô. A China, nesse caso, não é socialista, não. Que tristeza. Que tristeza, já diria o medo delírio. Eu acho que eu tô no socialismo. Uma podia, daria. Cara, Porque a gente Viva o iria, socialismo, porque apenas isso. a gente iria reduzir a jornada de trabalho, viu? A gente tá falando isso também, né? Agora eles vão enveredar para uma outra parada que não tem nada a ver com China. E com relação à jornada de trabalho, muita gente me pergunta, eu trabalho 5 dias por semana, 8 horas por dia, não só eu, né, mas todo o administrativo e gerência da minha empresa trabalha nesse ritmo. O pessoal da produção trabalha em turnos de 12 horas ainda, né? Muita fábrica trabalha em 6 dias, 12 horas por dia, que é muito, eu acho muito, muito puxado. Mas para vocês terem ideia, tem muita empresa tentando mudar para 3 turnos de 8 horas por dia e os operadores não querem, porque reduz o salário. Então é um negócio complicado. E no fim o povo quer ganhar dinheiro, mesmo no socialismo. Mas é isso aí, né, gente? Tá visto.